Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica de hoje. Esperamos que você e a sua família estejam todos bem. Vamos começar com a invocação da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar o texto bíblico de hoje. Abra nossa mente para que possamos entender sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho de hoje nos coloca também, mais uma vez, diante de uma responsabilidade com relação, mais uma vez, ao reino de Deus. Por quê? Porque esse convite de fazer parte do reino, de viver as exigências do reino, de comprometer com o reino de Deus, esse convite é feito para todas as pessoas. Há aqueles que dizem: conta comigo, meu Deus, eu estou numa boa aqui, pode contar comigo que eu vou fazer tudo o que for preciso, mas não faz. E há aqueles que dizem: não vai dar, eu tenho outras ocupações, não conta muito comigo não, porque a hora que der certo eu faço. Porém, acaba percebendo que a realidade é outra e dispõe-se do seu tempo, dispõe o seu coração e acaba fazendo. E aí o próprio Jesus coloca essa situação. Qual deles fez a vontade do Pai? Aquele que disse sim e não fez, ou aquele que disse não e acabou fazendo? Fala a verdade, pensa um pouquinho. Às vezes a gente não se coloca ou não está diante de uma situação assim. Quantas vezes a gente percebe a realidade, percebe as coisas que a gente poderia ter feito ou que a gente pode fazer e a gente acaba não fazendo. E outras vezes também a gente percebe a dificuldade que tem, desanima e a gente acaba dizendo: vou deixar para depois. Mas aí também cai na conta e acaba fazendo. É uma coisa nossa, de humanos. Mas aí a gente tem que se colocar diante de uma situação de reino de Deus. Qual que é a nossa resposta a esse convite de Jesus? Há aqueles que respondem o chamado de Deus e há aqueles que dizem sim, mas não fazem o chamado de Deus. Há aqueles que têm uma responsabilidade maior com relação ao reino de Deus, que dizem sim, mas não fazem. Há aqueles que têm um lugar de destaque na comunidade, aparentam que são tudo aquilo que realmente precisa ser, mas não, na realidade, não fazem aquilo que de fato devem fazer. E há aqueles que parece que
não tem nada, mas vivem profundamente ao chamado de Deus, na sua simplicidade, do seu jeito, de uma forma que não aparece, mas que, na verdade, estão fazendo. Por quê? Porque não bastam as palavras e declarações de boas intenções. O que realmente importa são os gestos. É aquilo que é feito, aquilo que é desenvolvido, é a vivência dos valores do Evangelho. Isso que realmente importa. E seguir a Jesus nesse caminho de amor, de entrega, que ele percorreu e que chama a gente para percorrer, significa uma responsabilidade muito grande que eu tenho e que eu preciso levar a sério. E que é uma responsabilidade que a gente não pode deixar de lado. É uma responsabilidade que eu assumo no meu dia a dia. Eu sei que muitas vezes a gente não tem condições de fazer e que muitas vezes a gente desanima e que muitas vezes a gente fala que sim, mas acaba não fazendo e que de outra forma a gente muitas vezes fala que vai fazer e acaba não fazendo, mas acaba fazendo mesmo tendo desanimado. E aí é que a gente precisa perceber de fato qual que é a nossa intenção, o que realmente eu quero, qual que é realmente a minha postura diante do chamado de Deus, diante da responsabilidade de fazer acontecer o reino de Deus nesse mundo. Esse reino que Jesus pede para cada um de nós. Então, essa responsabilidade depende de nós. O convite é feito. Você responde e faz, você responde, mas não faz, você responde que não vai fazer, mas faz. Aí é que você precisa entender qual que é a sua responsabilidade, qual que é a minha responsabilidade, como é que eu me porto diante dessa realidade de reino de Deus. E que esse convite é feito para todas as pessoas. Não importa quem seja, onde esteja e como esteja. É um convite feito para todos. Prostitutas vão te preceder no reino dos céus. Por quê? Porque elas podem aparentar assim que naquela época os cobradores de impostos eram os desprezíveis da sociedade. Mas se essa pessoa vive intensamente o reino de Deus, acaba tendo prioridade diante de Deus. Acaba nos precedendo a nós, que muitas vezes dizemos que somos os bonzinhos, que somos aquelas pessoas que já estamos garantidas no reino de Deus e que de repente não fazemos o que precisamos. Então, que a gente de fato entenda isso, que a gente de fato viva isso intensamente. E para a gente terminar essa reflexão, eu deixo aí algumas de aparências ou de fatos. Quais têm sido as minhas obras na construção do reino? O quanto eu tenho honrado as promessas que eu tenho feito aos outros e a Deus? Pensa um pouquinho. Diante da reflexão de hoje, deste Evangelho, nós somos levados a refletir, a viver mais de ações e obras do que de palavras, ou seja, de aparências. Que possamos responder verdadeiramente aos chamados, aos pedidos do Pai. Eu te convido a colocar-se em oração, em reflexão com essa música do Padre Jonas. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha
Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus e eu devo ser adorador. Deus é Deus e eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Um bom filho que responde com ação, como fez aquele filho bom, não é? Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Que nossa vida, através das ações, através daquilo que nós manifestamos na convivência com os outros, seja um grande louvor. Que seja mais do que palavras. Mas sabemos que é preciso também palavras, tanto para divulgar como resposta, mas também como oração para nos conectar a Deus. Então peçamos juntos para que esse Deus, que é nosso Pai, nos nutra de toda a força necessária para assumirmos a nossa cruz e seguirmos. Seguimos confiante respondendo com ações, com práticas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Diante desta reflexão de hoje, o nosso compromisso, a nossa proposta é refletir sobre as obras que tem feito e buscar multiplicá-las, para não ficar somente na fala. É isso que fica bastante marcante neste evangelho, não ficar somente na fala, mas ir para a atitude. E levar como palavra para a semana o versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E nesse momento você pode colocar a sua intenção nessa oração final que vamos fazer, pedindo para que Deus nos dê força, nos dê coragem para sermos sinceros com aquilo que assumimos, vivendo intensamente o chamado de Deus. Senhor, que quereis dar-nos a conhecer como Pai misericordioso que nos perdoa e nos dai sempre uma nova oportunidade. Derramai incessantemente vosso amor sobre nós, para que, renovados por vosso amor, vivamos sempre sendo coerentes com o sim que vos demos. Assim seja. E pedimos que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe nossos familiares, nossos amigos, parentes, e que Ele nos acompanhe a cada momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos por estar conosco em mais esta reflexão. Pedimos para nos auxiliar na evangelização, clicando no gostei. Se ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, compartilhar caso você tenha achado interessante essa reflexão com algum parente, com algum amigo, em algum grupo que você esteja. E te esperamos na próxima reflexão. Um grande abraço, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um abraço.